Olá, Sam. Eu me chamo Isaac, tenho 36 anos e quero compartilhar um fato macabro que aconteceu comigo. Embora ainda hoje tenha muitas dúvidas, eu acho que vi um lobisomem, mas deixarei os inscritos darem as suas opiniões. Eu moro com minha família no estado do Mato Grosso do Sul. Nós somos todos naturais daqui. Moramos num bairro chamado Nova Lima. Quem for daqui saberá qual a minha cidade, que aqui eu não quero revelar, mas revelarei o nome do bairro, porque além de mim, outras pessoas também viram algo parecido com o que vi. Aqui é um bairro grande e até bem habitado, porém a presença de matas é bem próximo daqui, até porque esse bairro em que moro já fica nos limites do município. Moramos aqui já faz bastante tempo. Acho que nesse ano vai fazer 15 anos que viemos morar aqui, sendo que o fato que vou contar agora aconteceu há 9 anos atrás, em abril de 2014, e já deixando bem claro para os ouvintes: não bebo, nunca bebi e não sou médium, já que algumas pessoas falaram que quando vi aquela coisa estava sob o efeito de álcool, ou que estava com a minha mediunidade aflorada e que vi um espírito, e muito menos alucinação da minha cabeça. Era um ser de carne e osso, era algo físico, pois me seguiu até em casa. Era abril de 2014, Sam. Não lembro a data, mas lembro o mês e o ano, já que nessa época minha mãe e minha irmã teriam que viajar para uma cidade próximo daqui, uma excursão. Elas teriam que sair de casa às 2 da manhã, para chegarem no destino às 8 da manhã. E como só as duas que iriam pegar esse ônibus do bairro, fui fazer companhia para elas, para caso de roubos e talvez alguém que tentasse atacá-las. Chegou a devida madrugada e minha mãe me acordou. Lembro-me que vesti apenas uma blusa. Ali no começo estava com muito sono, mas depois despertei quando comecei a conversar com minha mãe. Saímos de casa por volta das 1h30 da manhã e notei que aquela noite estava muito diferente. Os cães latiam e corriam na direção da onde a gente teria que ir. No caso, a BR. Não era apenas alguns que faziam isso, mas vários. E como teríamos que passar por uma parte da estrada que tinha muita mata, decidi que não sairia de mãos abanando. E peguei uma barra de ferro de trilho de trem, que meu falecido pai usava em seu trabalho. Peguei a barra de ferro e saímos por aquela estrada de chão. Pode parecer estranho para alguns, e até acharem que moramos no interior, mas nossa rua até hoje não é asfaltada. Existem poucas casas e é pouco habitado, sendo que para chegar na BR, temos que andar cerca de uns 500 metros. O bom é que é uma reta, só seguir a rua que logo chegamos lá. Então fomos indo naquela direção. Ao chegar na rodovia, ficamos esperando o ônibus chegar. Minha mãe conversava e falava que estava com um mau pressentimento, sendo que eu senti isso antes de sair de casa, mas que talvez no caso dela fosse a preocupação de que eu teria que voltar pelo caminho sozinho, mas sentia algo diferente, e isso era um pré-aviso daquilo que estava prestes a acontecer. Acho que esperamos por cerca de 40 minutos pelo ônibus, que chegou e levou a minha mãe e minha irmã. Então fui voltando por aquela estrada sozinho. Ainda ia com a barra nas mãos e atento para um possível ataque de alguém. Mas nada até então tinha acontecido. Mas quando fui chegando perto da onde começavam as casas, notei que lá na frente tinha algo macabro. Dentro do mato alguma coisa grunhia e se mexia. Mas assim que notou a minha presença, parou subitamente, notando a minha presença ali. Já com medo, eu quis ir por outro lado do caminho, mas a única opção seria passar por ali, já que a outra rua não tinha iluminação e seria até mais perigoso para mim. Então, segurando bem a barra de ferro, fui andando pelo caminho e olhando para aquela moita. Quando eu passei por onde ouvi aqueles barulhos, só dava para escutar uma respiração cansada de algum animal, julgo eu.
Digo isso porque parecia o cansaço de um cachorro, quando corre demais, e até achei que fosse já que quando saí, vi vários cães na rua latindo, mas a princípio, não vi o que estava ali, e por nenhum momento dei as costas para aquela mata. Só quando estava a mais de uns 30 ou talvez 40 metros, que voltei a caminhar normal, agora mais calmo e achando que tudo passou. Porém, pouco depois que comecei a caminhar de costas para a mata, ouvi o som de terra e passos me seguindo. Quando me virei, juro por Deus, que vi como um cachorro muito grande e preto na estrada, que quando me viu pulou para a mata outra vez. Aquilo, apesar de parecer com um cão, não podia ser pois era quase do tamanho de uma moto. E se fosse colocado de pé, com toda certeza passaria dos 2 metros. Apertei os passos e fui andando ainda mais rápido, já pensando que aquilo era um lobisomem. Olha, Sam, vou te confessar uma coisa. Eu não tenho medo de ouvir essas histórias, e nem de lobisomens, por mais assustador que seja a sua descrição. Mas só de ver aquilo, eu gelei de medo. Quando se passa por uma situação dessas, só você sabe o medo de ser atacado por aquela coisa. Mas fui andando e olhando para trás. A coisa parecia ter deixado de me seguir. Ao menos era isso que pensava. Mas quando já estava entrando em minha casa, resolvi dar uma última olhada na rua e notei que ao longe, atrás do carro de um dos meus vizinhos, estava aquilo, só de longe e ainda olhando para mim. Tranquei as portas e fui até o quarto para pegar o meu celular e tentar tirar uma foto daquela criatura, já que havia o deixado em casa por medo de ser assaltado. Mas assim que vou voltando para fora, só escuto aquele barulho de passos muito pesados, que passaram correndo na minha rua, indo até o fim dela, onde também tem uma mata muito extensa. Depois daquilo, eu não dormi, e fiquei na sala apenas ouvindo a cachorrada lá fora, que ora latia ao longe e ora latia bem perto. Porém, o bicho não voltou. Talvez estivesse correndo pelo bairro, mas na minha rua ele não voltou. De manhã logo cedo eu saí de casa e andei até o fim da rua, e passei pelo mesmo lugar onde ouvi aquele cansaço, e vi que ali o mato estava baixado. Alguma coisa realmente estava ali. Não quando passamos, mas quando voltei estava ali. Eu não vi mais nada de estranho no meu bairro, nem soube de outras histórias que aconteceram naquele ano. Mas a cidade é conhecida por ter aparições de lobisomem. Próximo daqui tem uma fazenda, onde um bicho havia atacado anos antes do meu avistamento. E depois de alguns anos, muita gente se assombrou com um bicho que apareceu na quaresma. Inclusive, já ouvi essas histórias em outros canais, talvez até aqui. O curioso, Sam, foi no outro dia, que passei pelo mesmo caminho da onde aquele bicho me seguiu, e não vi nada, nem os cães estavam latindo. Mas isso ainda era cedo da noite, não era nem 8 horas, pois foi nessa hora que a minha mãe e minha irmã retornaram da excursão. Contei a minha mãe sobre o que vi, e ela, por sua vez, contou a vizinhos. Alguns acreditaram, mas outros debocharam, principalmente quem está acostumado a pegar aquela mesma estrada que eu vi a criatura. Porém, isso é questão de sorte, ou talvez de muito azar, já que justo naquela noite que tive que passar naquela estrada, o lobisomem resolveu aparecer. Não duvidem das histórias que os outros contam, nem façam chacota do que você ouve, pois um dia pode ser você que se encontre com uma criatura dessas. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Érico. Contarei um caso que aconteceu onde trabalhava e que por noites tirou meu sossego e do meu amigo.
E o pior de tudo era que nem se defender a gente podia. Tudo aconteceu em 2010. Nessa época, já tinha 5 anos que trabalhava como segurança e ainda estava no meu primeiro emprego, que era numa empresa do ramo de entrega de alimentos. E lá, de vez em quando, alguém invadia para poder ir atrás de alimento, ou para roubar mesmo, pois muitas vezes algumas encomendas ficavam à mostra. Pois bem, minha escala de trabalho era das 7 da noite até as 7 da manhã, e trabalhava dia sim, dia não. E mesmo em dia de feriado, se fosse dia de guarda, eu teria que ir. Era até que bem tranquilo, e nunca tive dor de cabeça nenhuma. Mas minhas noites nunca mais foram as mesmas, depois que vi aquele bicho. Em uma noite cheguei ao meu trabalho e já recebi a guarda com 2 avisos, que era de uma encomenda que tinha acabado de chegar e de uma pessoa que foi vista rodeando a empresa. E como sempre, o meu colega Júnior e eu pegamos os 2 revólveres e os coletes e ficamos de olho nas câmeras, observando toda a movimentação, a cada hora, onde nós saía para fazer rondas de rotina, que consistia em andar por todo o perímetro da empresa, que não era muito grande. Dava no máximo uns 20 minutos de caminhada, e como sempre, até que estava bem calmo. Até o meu colega ver o mesmo homem que o outro segurança havia nos repassado, sujeito alto, magro, que usava um moletom verde e um short jeans. Mas isso não foi motivo para criar pânico, pois o homem estava do lado de fora da empresa. Por isso, não tinha tanta importância para a gente. Ele estava só observando. Parecia que estava estudando o lugar, coisa que realmente foi verdade. Não era para roubar, mas sim fazer outra coisa. Depois continuamos nossa escala de trabalho normal, até que chegou minha vez de fazer a ronda. Fui andando com a lanterna por todo o perímetro da empresa, e estava calmo como qualquer outro dia, com exceção daquele homem, que eu também vi andando pelo mato, sujeito magro e alto, com certeza maior que eu, um homem de 1,80 de altura. Ele devia ter uns 1,90 ou talvez mais, mas como o sujeito estava do lado de fora, eu nada podia fazer, a não ser ficar de olho nele. E aquele primeiro encontro que tive com o homem, já fiquei com um pouco de medo, pois ele me seguiu por onde eu andava, e ele me observava porque não era um muro que cercava a empresa do matagal, mas sim uma cerca de metal, que devia ter uns 3 metros de altura, e cheia de arame farpado. Se eu dava 2 passos, o homem lá fora também dava 2 passos. Se eu parava, ele parava também. Parecia querer brincar com a minha cara. Foi então que resolvi assustar o sujeito, e saquei meu revólver e saí andando, só olhando para ele. E eu juro por tudo que me é sagrado, que quando eu saquei o meu revólver, a cara daquele homem mudou. Ficou alongada e mais escura. Fiquei um pouco assustado, mas mesmo assim continuei a andar, até que o homem entrou no mato e não vi mais ele. Quando cheguei na guarita, contei para o meu parceiro o que tinha acontecido, e meu amigo, com muito medo, logo me disse: Érico, ele é um lobisomem. Eu nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa, mas também não duvidava, e não quis corrigir o meu amigo, e continuei acreditando que aquilo que vi era simplesmente coisa da minha cabeça, e continuei com a minha guarda normal. E naquele dia não aconteceu mais nada, mas a presença daquele homem perdurou por uns 7 dias. Os outros seguranças também viram aquele sujeito, e começamos a chamá-lo de visitante. Nesses 7 dias, ele só observou de fora, até que numa noite o homem sumiu, e no lugar dele apareceu foi um bicho muito feio. Era uma noite de sexta-feira. A lua brilhava no céu e clareava bem a região. Por volta da meia-noite, meu amigo foi fazer a sua ronda. Eu fiquei nas câmeras observando tudo. E não demorou nem 7 minutos que meu amigo tinha saído, que escutei o seu pedido de ajuda pelo rádio. Meu amigo me disse:
Érico, desce da guarita e vem aqui me ajudar. Perguntei se ele estava passando mal, e meu amigo respondeu que não, e que era para outra coisa. Eu então desci da guarita e corri na mesma direção que ele tinha saído, e de longe vi meu amigo parado, olhando apenas para uma direção. Parei perto dele e então perguntei: "O que houve, Júnior?" Mas meu amigo ficou parado sem nenhuma reação. Foi então que me virei e vi um bicho de quatro olhando para a gente, do lado de fora da empresa. Saquei logo a minha arma, para caso ele fosse atacar, mas fiquei com medo de atirar, porque ninguém iria acreditar em mim, se depois fosse contar. E além do mais, cada tiro que eu desse seria uma dor de cabeça para mim, já que depois teria que explicar tintim por tintim, e por isso fiquei parado com meu amigo, sem fazer nenhum movimento, e olhando bem para aquela criatura. Percebi que ele tinha a cara alongada como daquele sujeito que estava andando por ali dias antes, mas que também era parecida com a de um cachorro, uma coisa muito estranha. Ele nem orelhas parecia ter, e seu corpo era coberto de pelos negros. O bicho nos observou por 2 ou 3 minutos, e depois deu meia volta e se embriou no mato para nunca mais ser visto. Só aí que meu amigo voltou a si e mandou a gente correr, e nós dois fomos para a guarita. E lá ele começou a falar. Eu estava escutando o barulho de mato se quebrando, e não via nada lá fora, e achei que fosse aquele homem que sempre andava por aqui, querendo aprontar uma. E foi nessa hora que te chamei pelo rádio, para poder me dar apoio. E parei um pouco para te esperar. Foi quando aquele bicho apareceu e ficou me encarando lá de fora. Eu travei de medo, Érico. Tu viu mesmo que eu não viu? Eu não estou louco. Confirmei com a cabeça e fiquei só pensando naquele bicho, que era diferente de tudo que já vi, e comecei a suspeitar que realmente aquele homem era um lobisomem, e que na noite em que o vi, ele já estava se transformando em bicho. Depois daquele encontro, nenhum de nós dois quis sair sozinho, e ficamos fazendo as rondas juntos, sempre com as armas em punho, pois se aquilo nos atacasse, a gente ao menos podia se defender. Mas aquela criatura não voltou, e a partir daí, nossas noites nunca mais foram as mesmas. Noites depois houve casos daquele bicho em minha cidade, mas ele era muito inteligente, porque depois que sua aparição se tornou mais frequente, ele meio que sumiu e nunca mais voltou aqui, e até hoje nunca mais ninguém o viu. O curioso foi que depois que o bicho foi embora, aquele sujeito também sumiu, e tivemos a certeza que era ele quem virava lobisomem. Hoje ainda trabalho como segurança, e nunca mais vi nada como aquilo, e torço para nunca mais ver. Boa noite, Sam. Eu me chamo Roberto. Moro em Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul. Atualmente moro aqui no centro da cidade, embora ainda goste da minha antiga moradia, pois antes residia em um sítio que era da minha família, que ficava uns 20 minutos daqui de Santa Maria. Era bem afastado de tudo, não tinha nem água encanada e muito menos iluminação. Só tinha casa e um teto para morar. Só depois que colocamos eletricidade e água. Mas ele era calmo e bom de se viver. Mas há um tempo atrás apareceu uma criatura no sítio que tirou o sossego da minha família por dias. Tudo aconteceu em 2015. Na época, eu tinha acabado de ganhar a casa do meu pai, pois tinha me casado há pouco tempo e estava com minha esposa grávida. Ela estava prestes a ter o bebê.
Seria muito bom para a criança, pois tinha a calma da roça, mas o nosso sonho tinha virado um pesadelo. E não foi como planejamos. E embora tivéssemos passado por maus bocados, nos primeiros meses que fomos morar ali, depois foi tudo bem. E tudo começou depois que um senhor, que morava vizinho do nosso sítio, nos contou uma história de deixar os cabelos em pé. Esse senhor já morava ali quando a gente chegou para morar, e conhecia bem a região. Inclusive, era amigo de meus avós, desde a época que eles eram vivos e ainda moravam no sítio. Como eles moravam próximos, quase sempre se viam, conversavam e criaram amizade. Pois bem, aquele lugar era bem calmo na época, mas ele disse que um dia um homem foi atacado por uma coisa que ninguém sabia o que era, e esse mesmo homem ficou acamado e em poucos dias morreu de causas desconhecidas. Ele disse também que as mordidas que tinham pelo corpo do homem eram grandes demais e que nenhum animal conseguiria fazer aquilo. Era quase certeza de que o responsável delas tinha sido um lobisomem. O senhor também nos contou do caso dele, onde o mesmo disse que estava vindo da casa de familiares em seu cavalo, mas que em determinado ponto do caminho, o cavalo parou e não queria passar por uma parte com um mato muito alto. Ele até tentava colocar o cavalo para correr, mas nada adiantava. Até que o senhor viu uma coisa saindo de trás de uma moita e pular para o meio do caminho ficando de pé, que nem um homem. Na hora que viu aquilo, o cavalo correu com ele, e aquela criatura ainda chegou a correr atrás do senhor, mas que não chegou a alcançá-lo. Depois desse dia, nunca mais viram aquele bicho, apesar de sempre ouvirem esses grunhidos noite afora. Esse senhor devia ter uns 60 anos, era bem lúcido e não tinha motivos para estar mentindo para mim. Deu para perceber que ele falava a verdade, mas eu não acreditava em lobisomem e achei que de fato aquilo tinha acontecido, mas que não era um lobisomem, e sim algum outro animal que foi confundido, e desacreditei um pouco da história dele. Mas a minha esposa, por outro lado, ficou com muito medo, pois o senhor disse para a gente tomar mais cuidado, pois o lobisomem gosta de crianças recém-nascidas, e que ele podia sentir enquanto ela ainda estava dentro do ventre da mãe, e que nós batizássemos logo nosso filho, assim que nascesse, isso para nossa segurança. Mas outra vez também desacreditei disso tudo, mas a minha esposa ficou em pânico. Ela é muito medrosa, e ainda mais com ele contando tudo aquilo, fez com que minha esposa ficasse desesperada, pois estávamos morando em um lugar que supostamente estava parecendo um lobisomem. E ainda mais esses bichos que gostam de crianças pagãs. Éramos as vítimas perfeitas para esse ser, mas como disse, eu não acreditava em lobisomem. Ignorei tudo aquilo, até eu mesmo ver coisas estranhas, e de fato, me bater de frente com aquele ser. Era por volta das 8 da noite de um sábado, quando a minha esposa começou a sentir contrações na barriga. Eu, em desespero, peguei o carro e a levei à Santa Casa. Ficamos lá até por volta das 10 da noite, mas era um alarme falso. O bebê ainda não iria nascer. Nós então saímos e ainda passamos na casa dos meus sogros. Só fomos para casa após a meia-noite. Eu e minha esposa íamos descontraídos e conversando. E assim que íamos chegando perto do sítio, eu vi uma coisa em pé perto da janela da casa. Assim que aquilo escutou o barulho do carro, correu e pulou o cercado que tinha lá. Isso já me deixou com muito medo, pois a cerca tem 1,80 m de altura. Mas aquilo pulou sobre ela com muita facilidade, e não consegui ver o que era, mas sei que era grande e forte, pois para pular daquela altura, tinha que ter as pernas fortes e grandes também. Foi então que assim que cheguei em casa, entre as pressas com minha esposa, e fomos direto para o quarto. Tomei um banho e antes de dormir fui checar as trancas da casa. Estavam todas intactas. Percebi que aquele ser não tentou entrar e talvez tivesse apenas observando.
Eu então fui me deitar e demorei um pouco para dormir, mas consegui dormir um pouco. De manhã, enquanto ia para o trabalho, percebi que o senhor que me contou os relatos estava andando sozinho na estrada de terra. Na hora em que me viu, ele ficou branco de medo e estranhei o comportamento dele, mas mesmo assim ofereci uma carona. Ele não aceitou de início, afirmando que a sua casa era perto, mas eu insisti até ele entrar no meu carro e fui deixá-lo em sua casa. Quando cheguei lá, percebi que não tinha mais ninguém além do senhor e não perguntei mais nada, para não ser invasivo, pois parecia que ele não queria que eu olhasse para a sua propriedade, e muito menos a sua casa, já que o homem já foi se despedindo e fui andando até entrar dentro de sua casa. Achei aquilo muito estranho, mas não quis teorizar nada sobre aquele comportamento estranho do senhor. Então fui trabalhar, mas não parava de pensar naquela coisa que pulou a cerca na noite anterior. Mas isso foi de longe o mais estranho que vi ali, e mal sabia que iria ver o lobisomem bem na minha frente. Tinha se passado 2 semanas desde aquele acontecido, e novamente a minha esposa sentiu contrações, mas dessa vez era para ter o bebê de verdade, pois a sua bolsa tinha estourado. Ainda era de manhã quando isso aconteceu, mas foi só de tarde que ela teve abertura para o bebê nascer. O médico me disse que minha esposa iria ficar alguns dias ali, pois ela teve algumas complicações na hora do parto do nosso filho, e que seria bom ficar em observação. Após o veredito do médico, eu fui para minha casa, e foi justamente no momento em que fiquei sozinho que percebi que éramos vigiados por uma criatura muito sinistra. E logo na primeira noite, percebi que tinha uma movimentação estranha próximo da casa, mas quando ia ver, nunca encontrava o que era. Até que um dia o meu carro deu prego no meio da estrada, e aquele bicho me seguiu pela mata. Já fazia 3 dias que minha esposa estava internada com nosso filho. Eu sempre ia visitá-la e ficava no hospital até umas 9 da noite. Depois ia para casa, pois a sua mãe ficava lá a noite inteira, para dormir, já que ela era acompanhante. E nesse dia em que essa criatura me seguiu não foi diferente. Depois do trabalho, fui para o hospital e saí de lá às 9 da noite. Fui para casa e nem percebi que estava perto da gasolina acabar. E bem no meio da estrada, já para chegar no meu sítio, o carro morreu e não ligou mais. Ainda tentei, mas não deu certo. Foi aí que decidi continuar o caminho a pé, já que estava perto de casa, e só pegar o carro pela manhã. Então tranquei as portas e fui andando sozinho naquela estrada de carroçável. Nessa noite não tinha lua, e estava tudo muito escuro, só a frieza da noite e eu. Foi então que comecei a ouvir o som de mato se quebrando, bem do meu lado esquerdo. Aquilo gelou a minha espinha. Foi então que comecei a apressar o passo, e a coisa no mato continuava a me seguir, mas em nenhum momento me atacou. Eu já estava chegando na minha casa. Foi quando ouvi aquilo roncando dentro da mata, e eu só pensava comigo: pronto, ele vai me atacar. Foi quando escutei um tiro de espingarda bem longe, e depois do tiro, um urro assustador. Foi aí que percebi o quão perto aquilo estava de mim, pois logo após o tiro, aquilo saiu do meio do mato correndo de 4, e eu vi aquele bicho. Ele era muito grande e fedia bastante. Não deu para ver muito daquele ser, por causa daquela escuridão. Foi então que ele saiu correndo para o mato que tinha do outro lado. E logo depois que ele sumiu na mata, eu só ouvi uma voz me chamando de longe: vai para casa, porque senão ele pode voltar. E era o senhor que me contou os casos daquele bicho. Na hora eu corri para minha casa, e logo depois chegou o senhor batendo na porta. Ele estava com sua espingarda nas mãos, e foi logo falando. Aquele bicho tinha aparecido na minha porta mais cedo. Saí para fora, mas ele tinha fugido, e eu fui atrás da criatura. Foi aí que vi ele te seguindo, e dei um tiro nele. Sorte à toa que eu estava bem perto, senão ele ia te pegar. Agradeci ao Senhor por ter salvo a minha vida,
e me senti culpado em achar que ele era quem virava lobisomem. E foi aí que tive certeza de que tudo o que ele me contou era verdade e que aquele bicho realmente era real. Nós tomamos café e ficamos conversando. Ele falou que era viúvo, que os filhos tinham ido embora para a cidade, mas que de vez em quando o visitava. E ficamos um bom tempo ali na prosa, até o senhor ir para casa sozinho. Fiquei com medo dele sair com aquele bicho à solta, mas parecia que ele já estava acostumado. Foi então que fui dormir, e nunca mais vi aquele bicho, e nem ouvi os seus grunhidos. O tempo passou e ainda morei ali por uns 3 anos. A casa era boa, mas ficava longe de tudo, pois como meu filho já estudava, ficava bem difícil para nós. Foi então que decidimos alugar uma casa no centro da cidade, e até hoje moramos aqui. Nunca mais voltei na minha antiga casa. Nem sei se esse senhor ainda está vivo, mas hoje ainda me sinto agradecido por ele ter me ajudado. Saudações, queridos inscritos do canal Relatos do Sam. Eu não sou o anfitrião de vocês, o Samuel. Deixe-me apresentar. Me chamo Halisson Maciel, do Não Assista à Noite. A convite do Sam estou narrando hoje para vocês, no qual eu agradeço a imensa honra que é participar do canal Relatos do Sam. Boa noite, Sam, inscritos e ouvintes deste canal. Eu me chamo Francisco. Sou de Santana do Acaraú, cidade que fica no estado do Ceará. Assistindo seus vídeos no YouTube, vi que você é um conterrâneo meu e que inclusive contou histórias daqui. Bom, gostaria de contar um caso um tanto quanto macabro que aconteceu comigo em plena quaresma. Hoje acredito veementemente em lobisomens. E sei que é na noite que esses seres macabros rondam por aí. Tudo aconteceu em 2003. Era época de quaresma. O inverno estava bom. Não tão bom quanto os outros, mas as coisas estavam indo bem lá na roça. Neste tempo eu plantava com meu pai num pequeno roçado perto daqui, em uma localidade chamada Paus Branco. Inclusive, atualmente, mesmo eu tendo carro, só passo por aquela região durante o dia, já que lá foi o lugar onde eu vi a criatura. Uma filha da minha prima estava para fazer a sua primeira Eucaristia, e a mãe dela ia fazer um comes e bebe só para a família mesmo, e fui convidado para ir nesta dita comemoração. Seria tranquilo, assim como qualquer outra, e esperei o dia e fui para o comes e bebes. Só um detalhe, a noite estava limpa e com uma grande lua no céu. Não sei dizer se ela estava cheia ou não, mas sei que dava para ver bem só com a iluminação dela. Pois bem, ali na comemoração, comendo bolo e tomando bastante refrigerante, e conversamos bastante, até tarde da noite. Quando deu assim por volta de umas 15 para as 11, a minha tia me pediu para deixar ela e a minha prima em casa, que na época moravam em Paus Brancos. Eu não fiz desfeita. Peguei a minha bicicleta e a peixeira que nunca deixei de lado e segui com elas por aquele caminho sombrio. Sabe, Sam, falando agora até lembro bem dessa noite, pois assim que passei próximo do roçado do meu pai, vi uma silhueta de um homem em meio aos pés de milho.
o que já me deixou de orelha em pé, pois imaginei que ele estaria ali naquelas horas para roubar. Ansioso, acelerei para a casa da minha tia, as deixei em casa em segurança e logo em seguida voltei rápido para ver se pegava aquele sujeito. Parei com a minha bicicleta um pouco longe da plantação de milho e segui a pé pela estrada de chão. Pulei um cercado que tinha e fui indo atrás dos matos para ver se pegava ele de surpresa. Quando cheguei, olhei de um lado para o outro, mas não vi ninguém. Os milhos continuavam intactos, nada tinha sido mexido. Então me veio a pergunta: o que diabos aquele homem estaria fazendo ali? Mas em meio a dúvidas, decidi voltar para pegar a minha bicicleta. E no que eu dou de costas para o milharal, eu só sinto como um empurrão nas minhas costas, o que me fez cair de cara no chão. Quando levantei a cabeça e olhei, vi a coisa mais feia da minha vida. Meio de cócoras e me encarando, eu vi um bicho que parecia um bode bem grande, mas que tinha orelhas e pernas que nem de cachorro. Como estava com a faca na mão, me levantei e comecei a gritar de desespero, e o tempo todo apontando a faca para aquilo, que assim que viu o brilho da minha faca, fez algo que me lembro até hoje. O bicho encostou os cotovelos no chão e saiu bufando na direção contrária da minha, porém muito rápido e meio que dando saltos. Incrédulo e vendo a coisa ir ao longe, corri bem rápido para pegar a bicicleta e pedalei o mais rápido que pude para sair dali. Só fui parar para me acalmar lá perto da cidade, onde fiquei raciocinando o que tinha acabado de acontecer, e já imaginando que, se contasse, ninguém iria acreditar em mim. Mas mesmo assim, falei para conhecidos da criatura estranha, que eu já imaginava que só podia ser um lobisomem. Mas, diferente do que eu pensava, eles são bem mais feios e estranhos do que você possa imaginar. Pensando que meus familiares não acreditariam em mim, vi que foi o contrário, pois descobri por eles que na região tinha um homem que todos falavam que virava bicho. Era um tal de Manel, mas eu, graças a Deus, nunca mais vi o tal lobisomem, muito menos esse tal de Manel. No outro dia, nem quis ir trabalhar com meu pai. Fiquei trancado em casa por semanas, até novamente sair na rua. Hoje, só de pensar naquela criatura, sinto calafrios. Quando chega a quaresma, é aí que eu fico com medo mesmo, pois não quero de jeito nenhum ver aquilo novamente. Olá, Sam. O meu nome é Adriano. Estou enviando o meu relato de quando fiquei de frente com um lobisomem. Sou de Campina Grande do Sul, que fica no Paraná. Tudo começou em novembro de 2021, quando chegava a noite, por volta de umas 11 horas, escutávamos alguns uivos arrepiantes no mato, que tinha para baixo da minha casa. Dava para ver que não era um cachorro, sendo que mais abaixo de onde vinham os uivos, não tinha casas próximas. Ficamos escutando os uivos por uns 5 dias, e quando foi numa madrugada, por volta das 4 horas, escutamos o barulho dos cães latindo na rua, e um barulho estranho no meio deles. Parecia uma onça. Foi nesse momento que levantei e acendi a luz de fora, mas para ajudar a abençoada da lâmpada,
Demorava para acender e sair para fora, quando dei de cara com a criatura horrível que estava do outro lado da cerca. Quando me viu, ele pulou a cerca e começou a vir em minha direção. Nisso, os cachorros passaram por baixo da cerca e pularam em cima dele. Mas o bicho batia nos cachorros. Nesse momento, a luz começou a acender. Nisso, o lobisomem saiu correndo. E quando chegou na rua, ficou em pé, como um homem. Aquilo tinha uns 2 metros de altura. Após fazer isso, o bicho ficou de 4 patas e correu para o mato. Naquela noite não conseguimos dormir, devido ao medo que estávamos sentindo, sendo que fui o único que viu a criatura. A minha esposa e minha mãe com as crianças ficaram no quarto com muito medo. No outro dia fomos ver os cachorros, e um deles estava com a perna com um corte profundo, e tinha algumas pegadas enormes na terra. Cabia a minha mão. Passando-se alguns dias, o meu irmão escutou um barulho na água do lago, onde tem uns peixes e tartarugas. Quando ele olhou pelo vidro, viu um lobisomem. Nisso o bicho se virou e se jogou contra a parede, que estremeceu todo. Mas logo o bicho saiu correndo, pulou a cerca e sumiu no mato. Depois disso, graças a Deus que nunca mais ouvimos nada por aqui. Obrigado, Sam, por contar esse relato. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcos, moro em Curitiba, que fica no Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu há muito tempo atrás, de quando eu tinha uma pequena banda. Todos nós vimos um lobisomem. Como eu já disse, tudo ocorreu há bastante tempo, mais ou menos na metade de 1993. Eu e mais 5 amigos fundamos uma pequena banda de fundo de quintal. Fama só tínhamos na família mesmo, onde sempre tocávamos em aniversários. Mas tudo mudou quando o Henrique, um dos meus amigos, ganhou um carro do seu pai. Não era novo, mas rodava bastante. E fui eu quem deu a ideia de sairmos por aí, para ver se conseguíamos uma grana cantando músicas por aí. Depois de uma reunião de todos nós 5, concordamos com essa ideia. E no dia 10 de abril de 1993, botamos o pé na estrada. Ficamos andando por aí sem rumo algum, sempre parando em pequenos interiores e pedindo para tocar em serestas, e até que estávamos levantando uma grana boa. O nosso único problema era com o carro, pois por ele ser velho demais, sempre dava algum problema, e por causa disso perdíamos muito tempo em alguns lugares, mas mesmo assim viajamos para muito longe, pois chegamos aí até perto da divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E foi em um pequeno interior de lá que vimos um lobisomem. Paramos no interior lá do Mato Grosso do Sul e, como sempre, o carro deu mais um problema. Com pouco dinheiro que a gente tinha ganhado, não dava para consertá-lo. E ficamos numa pousada daquele interior por alguns dias. O lugar tinha uma população de no máximo uns 3.000 habitantes. Era pequeno e pacato, mas cheio de histórias assombrosas. Tinha a lenda do Saci, Boitatá e a mais conhecida de lá era a do pombeiro, que é um ser parecido com a caipora, mas ao invés de proteger as matas, o pombeiro bate em viajantes e assedia as mulheres. Essa mítica criatura deixava aquele povoado com muito medo. Porém, quando chegamos lá, eles estavam sendo atormentados por uma outra criatura, maior e muito mais sanguinária. Diferente de outros lugares, o povo daquele interior dormia bem mais cedo e não tinha muito do que se aproveitar por lá, apesar de ter alguns bares espalhados pela cidade, mas que também não tinham uma grande movimentação. A nossa solução para levantar uma grana e sair logo dali foi tocar em uma praça, que era tipo o centro do interior.
E logo no primeiro dia, começamos a tocar nessa praça, às 4 da tarde. Tocávamos músicas famosas, e até que reuniu uma galera boa, mas no final de tarde todo mundo foi indo embora. Então fui e perguntei ao morador de lá o porquê de todos irem dormir muito cedo, se era por causa do pombeiro. E um rapaz que nos escutava respondeu que não, que a causa daquele comportamento era outra. Eu logo perguntei o que era, e ele bem sério foi e me disse: toda noite, logo depois que escurece, começamos a ouvir gritos vindos da mata, gritos de dor e angústia, e logo depois dos gritos, só ouvimos a correria nas estradas, pois somos atormentados por um lobisomem. Fiquei curioso com a fala do rapaz e perguntei mais sobre a tal criatura, e ele me disse que não ia falar mais, pois tinha medo que o lobisomem estivesse ali entre eles. Depois disso, o rapaz se afastou de mim e fiquei com aquela curiosidade, pois eu nunca tinha visto um lobisomem e desde pequeno que tinha essa vontade. Aquela era a minha chance. Para mim não deu outra. Eu iria esperar o lobisomem aparecer. Antes de anoitecer, todos já tinham ido embora, e nós também. Naquela tarde fizemos uma grana, mas não bastante para ajeitar o carro, e tivemos que ficar ali por mais 2 dias. Para mim estava tudo bem, pois queria ver o lobisomem, mas para meus amigos não, pois eles queriam sair logo dali. Bom, a noite chegou e ansioso passei a noite em claro, mas não escutei absolutamente nada. Porém, foi só na segunda noite que escutei e vi aquele bicho correndo. Na noite do outro dia ainda não tínhamos o dinheiro do conserto do carro e passamos mais um dia na pousada. Eu, já sem esperanças de ver o lobisomem, nem fiquei acordado, só tentava pegar o sono de uma vez. Foi quando comecei a ver um barulho baixo, que me parecia vir de longe. Eu me levantei e comecei a escutar melhor, para ver de onde que vinha aquilo, mas só que não deu tempo, pois o barulho que estava baixo começou a ficar alto, e parecia que tinha um monte de gente correndo. Na mesma hora me deu um frio na barriga. Fiquei parado só ouvindo aquele barulho, e senti quando aquilo passou em frente à pousada correndo muito rápido. Então seguiu na estrada. Eu não vi nada naquele dia, mas tinha certeza que quem estava correndo lá fora era o lobisomem. Fiquei acordado por um tempo, mas foi só isso que eu vi. No outro dia estava ansioso para acontecer de novo, pois quando o bicho fosse passar, iria abrir a janela da pousada para ver como ele era. Porém, na tarde daquele dia conseguimos o dinheiro do conserto do carro, e na noite daquele dia nós fomos embora. Eu estava triste achando que não veria a criatura, só que estava enganado, pois vi nitidamente um lobisomem. Como sempre, naquela tarde tocamos algumas músicas e conseguimos arrendar uma grana muito boa, pois estava no final de semana. Deu mais gente para curtir a nossa música. E de tarde mesmo o Henrique saiu para ir até uma oficina que tinha numa cidade vizinha, para poder ajeitar o carro. E ficamos só esperando ele voltar. E só por volta das 9 da noite que ele chegou. E na mesma hora começamos a ajeitar nossas coisas. E foi só quando terminamos que percebemos aquele bicho nos observando. Quem percebeu tudo foi o André, um de meus amigos. Ele disse o seguinte: "Olha ali, mas que cachorro estranho, mas é hora que olha para cá." Todos nós de uma única vez olhamos na direção que ele apontava, e de longe parecia mesmo com um cão, porém não era. E assim que o bicho percebeu a gente olhando em sua direção, saiu e entrou no mato. Nós, despreocupados, entramos no carro e pegamos a estrada, e já estávamos saindo daquele interior. Foi quando nós vimos o mesmo bicho, só que de pé, atrás de uma árvore. Passamos rápido por ele, mas deu para perceber que era um bicho grande e peludo. Ficamos com muito medo dele nos seguir, pois para chegar onde ele estava, era muito longe, e mesmo estando de carro nós demoramos bastante. Mas ele estava ali, bem na nossa frente.
o lobisomem em carne e osso. Seguimos viagem por mais algumas cidades, e sempre conhecendo lugares e lendas, mas desistimos desse sonho, já que estávamos gastando demais com o carro. E na volta ainda tentamos passar por aquele mesmo interior, porém não achamos mais. E para nós só restou a lembrança de ver aquela criatura em pé, atrás daquela árvore, o temido lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.